Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje é muito rica. Nós poderíamos tomar vários versículos, várias afirmações e fazer a nossa reflexão a partir daí. Imagine aqui que reflexão nós poderíamos tirar deste elogio que nosso Senhor faz a Natanael. Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Imagina o que é ouvir isso de nosso Senhor. Aí vem um católico, uma católica de verdade, um homem, uma mulher sem falsidade. É um elogio da verdade, daquele que conhece os corações. Pois bem, nós poderíamos seguir e fazer uma reflexão a respeito disso, mas eu gostaria de deixar só a curiosidade para vocês, e neste contexto de Natal, nós fazermos uma reflexão sobre a primeira leitura. Uma afirmação em particular na primeira leitura. Quando eu era criança, estava na escola, nós tínhamos aqueles deveres, aqueles exercícios assim: leia e complete, né? Aí sei lá, vinha assim, vou dar aqui um exemplo que me veio à cabeça: a soma do quadrado dos catetos é igual, aí você tinha que colocar lá, o quadrado da hipotenusa, ou outras coisas, sei lá. Pedro Álvares, tracinho, descobriu o Brasil no dia, tracinho, abriu, tracinho. Então você ia e completava. Pois bem, o que é que você completaria se entregassem a você uma folhinha e dissessem assim: nisto conhecemos o amor, Jesus deu a sua vida por nós, também nós devemos dar a vida, tracinho. O que você completaria? Jesus deu a vida por nós, portanto, nós devemos dar a vida, tracinho, ponto. Eu acho, meus santos, que muitos, não poucos, responderiam: também nós devemos dar a vida por Ele, por Deus, por Jesus. Seria essa mais ou menos a consequência lógica. Jesus deu a vida por nós, portanto, nós devemos dar a vida por Ele, por Jesus. Mas não é isso que ele diz. Jesus deu a vida por nós, portanto, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Percebe que é uma virada. É claro, pelo amor de Deus, Jesus não está negando que nós devamos dar a vida por Deus. Aquele que disse que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, não poderia dizer isso. Mas ele está apenas enfatizando o nosso relacionamento com o irmão. Por quê? Porque é fácil nós pensarmos em amar a Deus e de alguma maneira, na nossa cabeça pecadora, esquecer que o nosso amor a Deus tem uma relação direta e necessária com o nosso amor com os irmãos. São João, que escreveu esta primeira carta, que escreveu as cartas e o Evangelho e o Apocalipse, ele viveu num contexto de uma heresia chamada gnosticismo. O gnosticismo vem da palavra gnose, uma palavra grega que significa conhecimento. Então São João, ele viveu nesse período em que existia uma heresia que dizia assim: o importante é conhecer Deus. O que nós fazemos com a nossa vida, pouco importa. O que importa é que nós conheçamos a verdade. Se nós amamos os irmãos ou odiamos os irmãos, se nós praticamos caridade ou a indiferença, se nós somos generosos ou egoístas, pouco importa. O que importa é que eu conheça a Deus, é que eu conheça a verdade. Então, São João
inspirado por Deus, ele enfatiza: quem diz que conhece a Deus e não ama o irmão é um mentiroso. Quem diz que ama a Deus e não ama o irmão está mentindo. Lembre-se, Jesus morreu por nós, portanto, nós devemos morrer pelos nossos irmãos. Então, é esta ênfase que São João faz constantemente e que, infelizmente, meus santos, não é descabida a nós. Por quê? Que você pode ter uma vida religiosa, você vem à missa, você reza o terço, você se confessa, você entra na fila da comunhão e recebe Jesus, mas você pode se sentir tentado a achar que você pode conciliar isso com rivalidade, com ódio, com intriga, com rixa no seu coração. E é isso que nosso Senhor, porque nos ama, Ele nos revela de que esse é o princípio de todos os males. Foi por isso que Caim matou Abel. Foi assim que começou a primeira leitura de hoje. Caríssimos, esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros, e não como Caim, que sendo do maligno, matou o seu irmão. E por que matou o seu irmão? Pergunta São João. E ele mesmo responde: porque as suas obras eram más. Não vos admireis, irmãos, que se o mundo vos odeia. E aí ele continua. Então São João aqui ele está dizendo, falando daquela realidade, que a maldade começa no nosso coração. Não sei se vocês já se admiraram com aquela passagem do Evangelho em que nosso Senhor diz: não chameis o irmão de hipócrita, porque você será condenado ao inferno. Quando eu li isso a primeira vez, eu digo: creio em Deus Pai, eu estou no inferno, porque eu já chamei tanta gente de hipócrita, de retardado, de tanta coisa, eu estou perdido. Mas o que é que nosso Senhor, meu santo, Ele está revelando ali? Que a morte entra no nosso, antes de você matar o seu irmão, antes de você matá-lo de fato, você já o mata espiritualmente no seu coração. Então, antes de Caim derramar o sangue de Abel, porque as suas obras eram más, Caim, ele já havia matado o seu irmão no coração. É por isso que quem peca é do maligno, o homicida é do maligno. E se nós não queremos matar ninguém de fato, e já no nosso coração, nós precisamos aprender a amar com o coração de Cristo. É por isso então que continua São João, ele vai dizer: nós passamos da morte para a vida. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida, e nenhum homicida entrará no reino dos céus. E aí, meus santos, quando nós compreendemos o que significa homicida, aqui em São João, ele não está falando que homicida no sentido de você que derramou o sangue de alguém. Não é esse o sentido. Quando São João diz que nenhum homicida entrará no reino dos céus, São João está dizendo que ninguém que mata alguém no coração entrará no reino dos céus. Você já é homicida quando você mata alguém no seu coração. E o que fazer? Entrar em desespero? E o que fazer? Quando você vê que o seu coração não é tão bom quanto você gostaria. Quando você para e percebe que pouco ou muito, não adianta aqui você dizer: ah, padre, mas não é tanto assim. Tudo bem, meu santinho, mas pouco ou muito, alguma inimizade, mágoa, intriga, rixa, rivalidade, contenda, ódio, algum desses sentimentos, numa quantidade variável,
existe no seu coração. Ora, quando você olha para o seu coração e vê que o seu coração é homicida, que o seu coração é assassino, e você ouve da palavra de Deus que diz que o homicida não entrará no reino dos céus, você deve então, com toda a confiança na misericórdia de nosso Senhor, descer e diz: pois se o seu coração o acusa, Deus é maior do que o seu coração. Isto é, por um lado, você olha para o seu coração e diz: o meu coração é ruim, o meu coração não é um coração bom, eu não amo a Deus dessa maneira. Isto é, por causa de Deus, eu amo de verdade os meus irmãos, eu estou disposto a me sacrificar pelo meu irmão, eu estou disposto a dar a vida, se necessário for, pelo meu irmão. O meu coração não é assim. Pois bem, se o seu coração o acusa, nós temos alguém que é maior do que o nosso coração. Meus irmãos, o que fazer então? Pedir a nosso Senhor, fazer aquela súplica que há séculos a igreja faz: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Há séculos, meus santos, desde que o cristianismo é cristianismo, desde que Jesus veio ao mundo, que o homem, quando olha para o coração de Cristo e olha para o próprio coração, vê que tem no peito um coração tão diferente do coração de nosso Senhor. Ontem, na primeira sexta-feira do mês, nós refletíamos sobre isso, a beleza e a grandeza do coração de nosso Senhor. Hoje, no primeiro sábado do mês, primeiro sábado do ano, nós olhamos admirados e vemos que em uma criatura existe um coração parecidíssimo, um coração numa pessoa humana, um coração parecidíssimo com o coração de Jesus, o coração da Virgem Maria. E ela é a nossa mãe, ela é a nossa intercessora, ela é aquela que, com o amor de mãe, de uma mãe perfeitíssima, nos ama e intercede por nós. Unamo-nos a ela. No início deste ano de janeiro, deste ano de 2019, peçamos a Nossa Senhora que ela interceda por nós, para que nós também tenhamos um coração parecido com o dela, um coração que ama, um coração que não mata ninguém dentro de si, um coração que perdoa, um coração que quer crescer cada vez mais no amor a Cristo. Meus irmãos, Jesus se fez homem, nós repetimos isso tantas vezes, e às vezes não levamos em consideração isso que estamos falando. Jesus se fez homem, Deus se fez homem, para que o homem fosse divinizado. O Filho de Deus, vamos dizer de uma outra maneira, assumiu o coração dos homens, para que os homens assumissem o coração de Deus. É vontade dele. Já falei aqui algumas vezes, quando nós pedimos a Deus algo que Deus não quer dar, para o nosso bem, mas quando nós pedimos algo que Deus não quer dar, é triste, porque nós ficamos insistindo em pedir aquilo que Ele não vai nos dar. Nós ficamos insistindo em pedir aquilo que não é para o nosso bem. Mas quando nós pedimos aquilo que Deus quer nos dar, é maravilhoso, porque a graça a ser alcançada é certa. Então peçamos a Deus um coração semelhante ao dele. Ele quer nos dar. Ele se fez homem exatamente para isso. Ele se fez Eucaristia exatamente para isso. Ele se dá na palavra exatamente para isso. Ele nos perdoa no confessionário exatamente para isso. Ele ouve as nossas preces exatamente para isso, para que nós sejamos semelhantes a Ele, para que nós amemos a maneira dEle, para que nós tenhamos um coração semelhante ao dEle. Pois bem, é algo que nós não temos dúvidas de que Deus quer nos conceder. Peçamos então, tomemos como propósito neste primeiro sábado do ano, de nós, quem dera, todos os dias,
mas pelo menos em todo sábado, que nós nos uníssemos, em cada sábado, a Nossa Senhora e pedíssemos: minha mãe, pede ao teu filho a graça de um coração novo para mim. Minha mãe, pede a Jesus, pede ao teu filho, que ele não nega nada para a senhora, que eu tenha um coração parecido com o dele, um coração que ame a maneira dele, um coração que deseje as coisas segundo a vontade dele, um coração desapegado das coisas do mundo, um coração desapegado de mim mesmo, um coração que não guarda rancor, um coração que não mata ninguém, um coração tão diferente do coração de Caim, um coração semelhante ao coração de Abel. Este coração, meus santos, este coração parecido com o coração de Jesus, não é um privilégio que Deus quer conceder apenas, e concedeu, à Virgem Maria, mas Ele quer este coração para todos nós. Abel tinha um coração bom, diz aqui a palavra, que Caim matou Abel, por quê? Porque Abel era, referindo-se aqui a Caim, porque as suas obras, e por que matou Abel? Porque as suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Abel tinha um coração bom, a Virgem Maria tem um coração boníssimo, os santos têm um coração bom. Peçamos a Deus então. Nós às vezes pensamos que isso é para a Virgem Maria, é para Padre Pio, é para Santa Rita, e não para mim também. Jesus quer que eu tenha um coração parecido, semelhante ao dele. Então que nós nos empenhemos neste primeiro sábado do ano e em todos os sábados. Imagine uma oração silenciosa, que nós entrássemos aqui em cada sábado e que nós não perguntássemos nada, não falássemos nada, mas só em olhar um para a carinha do outro, nós soubéssemos: um pedido eu sei que você está fazendo. Você está pedindo para você um coração parecido com o coração de Jesus, com o coração de Maria. Imagine, durante todo o ano de 2019, no sábado, eu iria ler os corações. Nós seríamos como Padre Pio. Nós iremos ler, pelo menos nós iremos ler esta virtude, esta oração. Eu não tenho dúvida que todos eles estão, dentre outras coisas, estão com isso no coração, pedindo a Jesus, por intercessão da Virgem Maria, um coração semelhante ao dele, para com um coração semelhante ao dele, amar a Deus e aos irmãos. Peçamos isso, porque isso Jesus quer nos dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.